Assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e todo o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e seja corajoso, porque farás esse povo herdar a terra em que jurei dar aos seus pais. Apenas esforça-te e seja corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e seja corajoso. Não tenha medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Até aí é o que diz a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de pregar a respeito de coragem. Gostaria de motivar você a ter coragem. Você precisa ser bravo, corajoso, corajosa, para enfrentar todos os desafios que existem na vida. Se nós podemos resumir esse primeiro capítulo do livro de Josué, é um capítulo que trata a respeito de coragem, que versa a respeito de bravura. Josué precisava de coragem para liderar o povo e conquistar a terra prometida. E quando é que ele precisou de coragem? Quando é que ele precisou olhar para dentro de si e resgatar a bravura que havia se esmorecido? Quando que ele precisou fazer isso? Quando Moisés, o líder do povo, morreu. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Moisés morreu, e agora é hora de Josué assumir o posto de Moisés. Quem foi Moisés? Nessa altura do campeonato, Moisés já havia desenvolvido um grande ministério, um ministério de grande envergadura, de muito temor a Deus. Moisés foi aquele que libertou o povo do Egito, foi aquele que recebeu os 10 mandamentos escritos diretamente do dedo de Deus. Moisés foi aquele homem que viu Deus face a face. Moisés foi aquele homem que com o seu cajado abriu o mar vermelho e muitos sinais se seguiram do ministério de Moisés. Esse era Moisés.
esse era o homem que deveria ser substituído por Josué. Será que ele não estava com medo? Será que ele não se encontrava aflito? Pensando, será que eu estou à altura desse cargo? É claro que esses sentimentos passaram pela cabeça de Josué. Ele era apenas um auxiliar de Moisés. Ele não era o segundo no comando. O segundo no comando era Arão. Ele não era uma pessoa que tinha o gabarito espiritual. Ele era apenas um general de guerra. Mas ele deveria assumir o lugar de Moisés. Liderar o povo em guerras. E eu tenho certeza que isso amedrontava o seu coração. O que será que passou na cabeça de Josué, percebendo que Deus o havia levantado para substituir alguém como Moisés? Ele deve ter se perguntado, será que eu estou preparado para essa tarefa? Quem sou eu perto de Moisés? Será que esse povo, acostumado a ouvir Moisés por 40 anos, será que esse povo vai me ouvir? Será que esse povo vai me obedecer? Será que esse povo vai me respeitar? O que é que eu faço com as críticas e mais críticas que chegam por parte do povo, falando contra a minha pessoa? O que é que eu faço com tudo isso? Tudo isso passou pela cabeça de Josué. Isso a gente vê do fato de que Deus está o tempo todo para ele, dizendo para ele, tenha coragem, seja corajoso, se esforça, levanta, atravessa esse Jordão, conquista, vai, eu sou contigo. Deus tem que ficar motivando Josué, porque ele não se percebia à altura daquela tarefa. Meus irmãos, Deus tem a mania de chamar homens pequenos demais para grandes tarefas. Deus tem a mania de chamar homens pequenos demais para grandes tarefas. Foi assim em todo o longo da história humana. Sempre será assim. Porque Deus não te chamou porque você é bom. Por que é que Deus me chamou? Porque eu sou qualificado. Porque eu sou bom. Porque eu mereço. Porque eu sou nota 10, porque eu consigo. Deus, Ele não te chamou porque você é bom. Deus te chamou porque Ele é bom. Não é você que é bom. Quem é bom é Deus que te chama e te capacita para as tarefas. Ele que é bom. E cada vez que Ele te usa para a pregação da palavra, cada vez que Ele te usa para o ministério, cada vez que Ele te usa para a liderança, Ele está mostrando as características da sua graça, da sua bondade, da sua paciência, do seu poder em chamar pessoas fracas e frágeis como nós para grandes tarefas. A nossa vocação é um sinal da bondade de Deus e não da nossa qualificação. Portanto, eu quero que você mentalize o propósito de Deus. Mentalize o propósito de Deus. As pessoas não têm razão nas suas críticas. Deus é que tem razão. As pessoas não têm razão. As pessoas criticam. As pessoas colocam para baixo. As pessoas reclamam e reclamam. Vide povo do Egito, elas só sabem reclamar. E vão reclamar sempre. Deus é que tem razão quando te escolheu. Não importa se você é gabaritado ou não. Não importa se você é conhecido ou não. Não importa se você tem todas as características ou se não tem. Deus usa pessoas frágeis. Deus usa pessoas fracas. Deus usa as coisas vis e loucas desse mundo para confundir as sábias. E a gente não percebe isso.
A gente olha para o espelho, a gente fica olhando para nós mesmos e se perguntando se nós estamos à altura da tarefa. Nós não estaremos nunca. Nós não estaremos nunca. Mas mentaliza o propósito de Deus, que é glorificar o seu nome com pessoas que não são tão qualificadas, que não tiram as melhores notas, que não são os primeiros da classe, que já têm idade avançada. Deus usa todos esses tipos de pessoa que o mundo desconsidera para mostrar a sua glória e a sua graça. Mentalize o propósito de Deus. Não mentalize a si mesmo e não mentalize as críticas das pessoas. Mentalize apenas o propósito de Deus. As suas promessas não falham. Olha o que diz o verso de número 2. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te, Josué. Agora atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Deus prometeu a Josué que daria a terra aos israelitas. É nessas horas que os neopentecostais adoram. Eles pegam esse verso e aplicam para você e dizem, tá vendo? Deus te prometeu dar a terra prometida. Aonde você lançar a planta dos teus pés, ali será abençoado, ali será teu, ali tu dominarás. É promessa, receba, abre a mão, receba, ei! Essa não é a promessa divina para você. Essa é a promessa divina para Josué e para os israelitas. O verso de número 3 diz, como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisares com a sola do pé. É literal, meus irmãos. Você entra numa terra prometida, como Canaã, você está literalmente pisando na terra. Então Deus está dizendo, estou dando essa terra que vocês estão pisando para vocês. Esse é o contexto da promessa naquela época para Josué e para os israelitas. O que não significa que Deus não tem promessa para você. Deus tem promessa para você. Qual é a promessa de Deus? As promessas neotestamentárias, que essas sim nós devemos tomar posse. Primeiro, você está fazendo a obra de Deus, foi chamado para uma nova vocação, serve na casa do Senhor, existe uma promessa específica de Deus para você. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, vão por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado a guardar. E eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. O que é que ele está dizendo aqui? Que enquanto você discipular, que enquanto você batizar, que enquanto você fizer a obra de Deus, Jesus Cristo em Espírito está com você, abençoando essa obra. Portanto, creia que Ele está com você, enquanto você faz a obra de Deus. Você tem família? Tem que liderar a sua família, tem que liderar a sua casa? Está te faltando sabedoria para lidar com os seus? Para conversar com os seus pais? Para lidar com os seus irmãos? Para educar seus filhos? Tiago tem uma promessa para você. Peça a Deus sabedoria que a todos dá deliberadamente. Se te falta sabedoria, receba a sabedoria da parte do Senhor e conduza a sua família. Pastor, o meu caso não é ministério e o meu caso não é família. Eu estou liderando a empresa, eu estou liderando o departamento, eu estou abrindo a minha empresa, o que é que eu faço? Qual é a promessa para mim na área dos negócios, pastor?
liderança na área dos negócios? Bem, Deus no capítulo 1 de Gênesis, ele diz para Adão, dominai a terra. Dominar significa gerenciar no sentido de fazer melhorar. Deus deu uma capacidade ao ser humano que não deu a nenhum outro ser da sua criação. E essa capacidade é de administração, de fazer melhorar, de fazer se aproximar. Você pode ter quebrado 2, 3 vezes, você pode ter errado, mas se você estudar, se buscar excelência, se continuar se aprimorando, você tem o que é necessário para gerenciar, porque você é imagem e semelhança de Deus. Tome posse das promessas verdadeiramente espirituais. Tome posse das promessas que Deus verdadeiramente entrega para nós. E deixe Josué e o povo de Israel com as suas promessas. Que as promessas físicas, que as promessas geográficas para o povo de Israel nos motivem a buscar as nossas promessas. Vamos tirar esse pensamento neopentecostal. Você não precisa de nada de mão beijada. Você não precisa que Deus te dê nada, meu irmão. Você não precisa chegar depois do culto e falar, Senhor, o que é que eu preciso fazer para que tu me dês o que eu quero? Não! Meu irmão, Deus te capacitou, Deus te municiou, você é imagem e semelhança de Deus, você tem sabedoria, Cristo está com você na obra de Deus, Ele vai abençoar a obra das tuas mãos. Nossa oração tem que ser como a oração de Moisés no Salmo 90. Ó Senhor, abençoa a obra das nossas mãos. Ó Senhor, abençoa a obra das nossas mãos. A gente que é crente bíblico não precisa de nada de mão beijada, a gente vai buscar. A gente trabalha para isso. A gente confia em Deus e faz a nossa parte. E a gente vê a obra progredir, e a gente vê a nossa família abençoada, e a gente vê a nossa empresa organizada, e a gente vê a nossa vida dando os frutos que enaltecem e que glorificam a Deus. Cargos de liderança foram criados por Deus, e Ele nos habilita à liderança, Ele nos leva à liderança, Ele patrocina essa liderança, porque a liderança está no coração do próprio Deus. Creia, meu irmão, creia. A vossa terra, verso 4, irá desde o deserto até esse Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Quando nós fazemos a obra de Deus, quando obedecemos a Deus, quando tomamos posse das promessas verdadeiramente espirituais, os resultados se revelam serem maiores, como sendo maiores do que a gente projetava, maiores do que a gente sonhava. Deus, no verso de número 4, Ele está mostrando a extensão para Josué da terra que Ele está dando. Eu não estou dando 1 metro quadrado para vocês. Eu não estou dando uma terrinha. Eu estou dando uma terra grande, com rios, com grandes coisas. Uma terra que emana leite e mel. Sabe por que a terra emana leite e mel? Porque você tem que ir lá ordenhar a vaca, meu irmão. Sabe por que a terra emana leite e mel? Porque você tem que ir lá cuidar das abelhas, fazer um trabalho de apicultor para colher o mel. Essa garantia não é dissociada do nosso trabalho. Mas quando a gente coloca com diligência para fazer aquilo que Deus nos deu a fazer, aquilo que Ele nos entregou a fazer, os resultados se revelam maiores do que verdadeiramente são. A gente olha para a nossa família, para a criação dos nossos filhos, educados no temor do Senhor, crianças que amam a leitura, e a gente fala, Senhor, o que eu fiz para merecer isso?
É promessa. Deus te deu sabedoria. Deus te deu destreza para lidar com os teus filhos. Você começa a cuidar da sua empresa, ela se revela organizada, ela se torna líder de mercado na região. E você olha e fala, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? E Deus fala, é o fruto do teu trabalho. É para mostrar a minha glória. É para mostrar que a minha bênção é contigo. É para que todos vejam um empresário de sucesso e vejam que você não se apega a bens materiais. Que você é uma pessoa de excelência trabalhando para mim. A gente vê uma igreja reformada, crescendo aos poucos, sendo reconhecida, sendo vista, pessoas piedosas, ricas de boas obras. A gente olha e fala, o que eu fiz para merecer isso, Senhor? E Cristo diz, eu estou contigo até a consumação dos séculos. São todas promessas, meus irmãos, que a partir do momento que a gente coloca a mão do arado, elas se revelam como sendo maiores do que a gente projetava, maiores do que a gente pensava. Eu quero que você saia desse culto hoje com coragem. Eu quero que você tenha bravura. Eu quero que você tenha ousadia, porque Deus está com você, meu irmão. A presença de Deus está com você. Verso de número 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Essa promessa, sim, entregue a Josué, se estende a todo cristão e a toda cristã. A promessa de Deus é que a presença dele, a sua presença, está com você, te ajudando, te auxiliando, te encorajando, te motivando a liderar como ele quer que você lidere. Pastor, prove que a presença de Deus está comigo. Tá bom. O Espírito Santo habita dentro de vocês. A presença de Deus é com vocês, meus irmãos. Não se esmoreça, não pare, não desista, não chore, não se abale, porque a presença de Deus é com você. Como ele esteve com o povo de Israel, como ele esteve com os discípulos, como ele esteve com Paulo, que apanhou a maior parte do seu ministério, Deus está com você. De modo que a pergunta que a gente precisa fazer não é se Deus está com a gente. Porque Deus está com a gente. Ele já provou que está com a gente. As perguntas que eu tenho que me fazer são duas. Verso 6. Deus fala para Josué, se esforce e seja corajoso. Se esforce e seja corajoso. A pergunta que a gente tem que se fazer é, eu estou me esforçando? Eu estou me esforçando? Ou eu acordo tarde, vou dormir tarde, eu faço alguma coisinha, eu mostro o trabalho para o meu chefe. Eu estou me esforçando de verdade? Deus pode olhar dos altos céus e dizer, eu tenho um servo esforçado. Deus pode dizer isso sobre você? Pastor, eu não acerto. Pastor, eu estou aprendendo. Pastor, mas eu estou me esforçando. É isso que Deus quer. Deus não chama a gente que não se esforça. Deus não vocaciona a gente que não se esforça. A palavra de Deus diz, maldito aquele que pega para fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A gente tem que se esforçar. Deus abençoa a gente esforçada. Deus abençoa a gente que busca aprender. Deus abençoa a gente que busca crescer. Deus não abençoa a gente invejosa. Eu tenho inveja da empresa do outro. Eu tenho inveja dos filhos que o outro tem.
Eu tenho inveja do casamento do outro. Deus não abençoa. Deus não abençoa. Deus abençoa gente esforçada. Exemplos em várias áreas. Exemplo de diligência na empresa. Exemplo de cuidado aqui na comunidade cristã. Exemplo de mestra do lar em sua casa. Deus abençoa gente esforçada. E Deus abençoa gente corajosa. Deus pode olhar dos altos céus e dizer a respeito da sua pessoa: ele é um servo corajoso. Ela é uma serva corajosa. Deus pode falar a respeito de você dessa forma? Ele é corajoso, ela é corajosa. Pastor, mas se eu falar isso, esse povo vai me abandonar. Seja corajoso. Pastor, mas se eu agir assim, talvez a empresa não vá para frente. Seja corajoso. Pastor, mas se eu só me dedicar à minha família, ao meu casamento, eu posso me frustrar. Seja corajoso. Deus abençoa a gente corajosa. Deus abençoa a gente que corre atrás. Deus abençoa a gente que vai pegar. Ele não abençoa o folgado. Ele não abençoa o preguiçoso. Ele não abençoa quem está no ócio. Ele abençoa a gente esforçada e corajosa. É esses que herdam espiritualmente a terra. É esses que recebem os frutos espirituais. É esses que provam que glorificam a Deus com a sua vida. Essa tem sido uma máxima no meu ministério, meus irmãos. Esses 9 anos que estamos completando de verdade da cruz, eu ouvi muitas críticas negativas. Deveria ter aprendido a filtrar melhor, a reconhecer desde cedo quem me amava e quem não me amava. Quem eram as pessoas que eu estava dando a cara para levar uma pancada. E quem eram as pessoas que eu estava levantando o rosto para receber as feridas de amigo, as críticas construtivas. E sempre que você vai olhar quem está te criticando, sempre que você vai olhar quem está te colocando para baixo, são pessoas de caráter duvidoso. São pessoas que não criam bem os seus lares. São pessoas fracassadas em seus matrimônios. São pessoas sem qualificação moral, sem qualificação cristã. A verdade, meus irmãos, é que a gente precisa olhar também quem está falando. Porque eu não quero ouvir um servo de Satanás, eu quero ouvir um servo de Deus. Graças a Deus pelos servos que Deus colocou aqui nessa igreja. Pelos verdadeiramente servos de Deus. Que criticavam para que a gente pudesse chegar em algum lugar. Que criticavam para que a gente pudesse atingir os objetivos de Deus. Mas vai por mim, por experiência pessoal, não ouçam aqueles que têm caráter duvidoso. Não ouçam aqueles que não vivem para Deus, em sua intimidade, em seu quarto de oração. Tape os seus ouvidos para esses. Verso 7. Apenas esforça-te e seja corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Josué ele tinha acesso ao Pentateuco, em pergaminho, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando não tinha acesso, por cultura oral, tendo que se sentar aos pés de Arão e dos outros sacerdotes para ouvir a respeito da Escritura. Nós temos a grande bênção de ter 66 livros, compilados em letras garrafais, que nós devemos nos debruçar todos os dias, para ter a certeza de que estamos fazendo conforme Deus quer que a gente faça.
A nossa coragem, ela tem raiz na Escritura. A nossa ousadia, ela tem raiz na Bíblia. Se Deus mandou você fazer alguma coisa que tenha base bíblica, faça. Faça. Para de buscar revelações extras. Para de buscar a irmã do coque, o profeta disso, a profetisa daquilo. Para com essas coisas. De visão, de revelação. Deus, no ápice de tudo aquilo que fez com... preste atenção. No ápice de tudo aquilo que fez com Moisés, o sobrenatural, os milagres, os sinais, no ápice de tudo aquilo que fez com Moisés, ele chega para Josué e fala: olhe para a Escritura, tenha cuidado de fazer conforme nela está escrito, se atente para ela. Não é para olhar para a direita, para as revelações, não é para olhar para a esquerda, para os sonhos e visões. Se atente para a Escritura, para ter o cuidado de fazer conforme nela está escrito, para que seja bem-sucedido aonde quer que andares. Meu irmão, guarde os princípios de Deus. Seja um homem de uma mulher só. Seja mulher de um homem só. Fale a verdade em todo o tempo. Não comungue com as obras infrutuosas das trevas. Antes, condenai-as. Amei o verso que o Henrique abriu o culto aqui. Não se associe com o adúltero e nem goste deles. Isso serve para o mentiroso, para o assassino, para o odioso. Não comungue com não cristãos. Não comungue com ímpios. Para que você seja bem-sucedido onde quer que você andar. Leia a tua Bíblia. Seja diligente em aplicar a sua Bíblia. Aplique a Bíblia na educação dos seus filhos. Aplique a Bíblia no seu casamento. Aplique a Bíblia na sua empresa. Aplique a Bíblia na sua vida pessoal. Ore a Bíblia diante de Deus. Viva a Escritura. Sua visão política, sua visão de mundo, tudo tem que estar encharcado, embebecido, transbordante, saturado das Escrituras. Dizia-se de um grande avivalista, que se o ferisse, se o cortasse, não sairia sangue, sairia versículos, de tão embebecida que a sua alma estava na Escritura. Nós precisamos estar assim, meus irmãos, prontos a aplicar a Bíblia, prontos a viver a Bíblia. Não é um conhecimento teórico, filosófico, aonde a gente diz nominalmente que somos cristãos. É um conhecimento prático, objetivo, palpável, que as pessoas podem ver, reconhecer, perceber que estamos vivendo para Deus. Eu quero base bíblica para cada atitude minha, que cada pensamento meu tenha base em um verso da Bíblia. Quem está comigo? É isso que nós precisamos, meus irmãos. Deus te chamou para ser fiel. Verso 8. Olha a posição que Deus coloca a Escritura. Olha a posição que Deus coloca a Escritura. Isso tem muito poder. Não afaste da tua boca. Verso 8. Não afaste da tua boca o livro desta lei, sobre o que você tem conversado. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então eu falo de Bíblia, então eu falo de Deus, ou eu falo do meu trabalho, e naturalmente relaciono o meu trabalho a Deus, porque Deus é o Senhor do meu trabalho. Eu falo de casamento, e naturalmente eu falo de Deus, porque Deus é o Senhor do meu casamento. Eu falo sobre criação de filhos, e daqui a pouco eu estou falando de Jesus, porque Jesus é o meu maior exemplo de filho. Falar da Bíblia, falar de Deus, falar de Jesus, tem que ser tão natural para a gente quanto é respirar.
tem que ser tão natural para a gente quanto falar do nosso pai, falar da nossa mãe, falar de quem nos são caros. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita, se satura, pensa, reflete, ora, dia e noite, para que tenha o cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A gente só pode procurar conhecer e entender as verdades da nossa vida quando a gente está andando com diligência diante do Senhor. Tu não está obedecendo, tu não está lendo, tu não está falando da Bíblia. Você quer tentar entender o quê? Pastor, por que eu não sou abençoado? Mas você está obedecendo, você está sendo corajoso biblicamente, você está se esforçando biblicamente. Tem gente que vive como quer, e quando tudo dá errado, aí é que consulta a Deus. Você está de brincadeira comigo? Tudo dando errado na tua vida, agora eu fiz do meu jeito, tudo deu errado, deixa eu ver o que a Bíblia diz. Não é assim não. A Bíblia é um trabalho preventivo. Ela nos conduz. Ela não foi feita só para ficar tirando a gente do buraco. Ela nos conduz, ela nos lidera em vitória espiritual. Que a Bíblia seja o meu deitar e o meu levantar. Que a Bíblia seja aquilo que eu penso na grande hora do dia. Que a Bíblia seja aquilo que eu levo no coração na minha hora de almoço. Que a Bíblia sejam as palavras que eu recito para o meu cônjuge. Que a Bíblia seja aquilo que eu entesouro em meu coração. Que a Bíblia seja as palavras que eu dirijo a Deus em oração. Que a Bíblia seja o manual mais importante da minha vida, que me lidera a me esforçar, a obedecer, a ser corajoso e a ser bem-sucedido, porque Deus tem promessas espirituais para mim nessa terra, e eu vou vivê-la. Deus não precisa ficar me tirando do buraco, porque aquilo que a Escritura vai causar em mim é um trabalho preventivo, vai me levar às riquezas espirituais. Vai me levar às riquezas espirituais. Verso 9, eu estou quase encerrando a minha mensagem, fique um pouco mais comigo. Mas eu quero encerrar essa mensagem com essa ilustração. Você já percebeu que os nossos medos, eles são irreais? Os nossos medos, eles não são lógicos. Preste atenção. Os nossos medos, eles não são racionais. Os nossos medos, eles são sentimentais. Os nossos medos são emocionais. Eu já desliguei todas as luzes da minha casa. Falei, Ian, vamos dormir. Falei, papai, eu tenho medo do escuro. Falei, mas por que você tem medo do escuro, filho? Não tem nada no escuro. Por que você tem medo de escuro, filho? Não tem nada no escuro que não tenha na luz. Não tem nada, é a mesma coisa. Aí ele, não pai, mas eu tenho medo de ter. É emocional, ele não sabe explicar, é criança. E aí a gente cresce, a gente fala, não tem mais medo do escuro, então parei. Não. Você tem medos emocionais. Você tem medos sentimentais. Por exemplo, essa semana, eu sou muito bem resolvido na minha teologia. Eu não acredito que é possível falar com os mortos. Eu não acredito que a gente pode invocar os mortos. No máximo, demônios que estão manipulando as pessoas. Eu não acredito que quem está lá vai passar para cá para dar recado. Não acredito. Sou muito bem resolvido na minha teologia. Mesmo. Pode acreditar. Mas essa semana eu fui dar aula para uma criança, 8 anos de idade. Eu passei a dar aula de inglês para ela. Aí o pai dela falou assim para mim, vem dar aula aqui no meu trabalho. Que eu estou perto, né? Eu falei, tá bom, onde você trabalha? Não, então, eu tenho uma funerária. Falei, eu vou, né? Não tem problema não. Aí eu cheguei lá na porta da funerária bonita, rapaz, lindona a casa. Funerária linda.
Aí eu fui dar aula, né? Dei aula e tal. Ele falou, pastor, vem conhecer a minha empresa. Eu falei, vamos, né? Vamos conhecer a empresa. Todo mundo que está rindo aí também tem medo de funerária. Eu sei. Tem sim, tem. Tinha um caixão lá do Corinthians, né? Você acredita? Se eu for enterrado nesse caixão, eu não sou Lázaro não, mas eu ressuscito, eu volto. Me recuso. Aí ele foi me levando, né? Aqui são os caixões. Aí eu falei, epa, peraí, calma aí. Não estava preparado para isso não. Só tem caixão ali. Não tinha recheio, não tinha conteúdo, só tinha caixão. Mas eu fiquei assim, eita nós, ei, Larabasteb, ei. Aí ele foi mostrando funerária grande. Aí tinha a parte de trás, uma sala, toda em piso, com uma maca de ferro assim, umas engrenagens. Aí ele falou, entra aqui, pastor. Aí eu falei, mas ô Wander, só tá nós dois aqui, né, Wander? Só tá nós dois aqui, vivo e morto, só tá nós dois. Só tem nós dois aqui de corpo, né? Não, só tem nós dois. Aí eu entrei também. Aí entrei, vi lá onde os corpos são preparados. Aí ele me explicou sobre a química que ele usa nos corpos. Aí tinha uma outra sala lá, eu fui entrando também, porque eu sou corajoso, eu enfrento. Aí ele falou assim, pois é. E tem um rapaz que dorme aqui também. Ele falou, tem um rapaz que dorme aqui. Dorme, funerária 24 horas. Aí eu cedi para ele morar. Eu não cobro o aluguel dele não. Que é bom se aparece alguém, toca campainha, ele me chama. Seu irmão, Deus abençoe a vida dele. Ivan também é o nome do rapaz. Ainda bem que tem gente corajosa aqui, né? Pelo menos um Ivan corajoso. Deus abençoe a vida dele. Podia ser cedido, podia ser entregue, eu não dormia lá não, irmão. Não dormia de jeito nenhum. E tudo isso eu estou te falando para quê? É sentimental. Você acha que eu não sei o que a Bíblia fala a respeito dos mortos? Você acha que eu não sei aquilo que a Bíblia fala a respeito de invocar os mortos? Eu sei, é só um corpo, sem vida. Mas a gente fica com medo. Eu fico com medo. A palavra de Deus, ela diz aqui no verso número 9, não te ordenei isso, esforce-te, seja corajoso, não tenha medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você ande. Seus medos são sentimentais, seus medos são emocionais, seus medos não têm base lógica. Deus é com você, a presença dEle é com você, ela está te conduzindo, ela abençoa a obra das suas mãos. Seja corajoso, meu irmão. Resumindo, não pare pelas críticas e comparações, não pare. Não pare, aquilo que Deus tem reservado para você é para você. Segundo, se firme nas promessas verdadeiramente espirituais. Número 3, se esforce e seja corajoso. Número 4, aplique a Bíblia a todas as áreas da sua vida. Que nenhuma área da sua vida fique sem luz. Em quinto, o mais importante de todo esse parágrafo, irmão, Ele é contigo. A presença dEle está com você. Deus é contigo. E isso já deve ser suficiente para nos dar coragem para mais de uma vida. Para mais de uma vida. Fique de pé, eu quero orar com você.